Você tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe? Escreve aqui pra mim sim ou não. Você quer melhorar o relacionamento com a sua mãe? Escreve quero se você quer. Você conhece alguém que tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe? Então, compartilha essa live. Dores no... Eu tô escrevendo o título, por isso que tá meio assim, fora. Eu escrevo antes, mas eu não sei como... Por que ele não fica, sabe? E aí... Eu tô escrevendo agora. Então... Não conheço. Ótimo. Então tem uma dor grande aí. Beleza. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre isso. Eu quero, gente. Eu adoro quando a gente... Deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixar, pronto. A gente interage. Então, perguntas são muito bem-vindas, porque eu tô aqui realmente para ajudar você. Se você conhece quem tem dificuldade no relacionamento com a mãe e você entende que você pode ajudar, essa live vai ajudar muito. Então, manda um aviãozinho, compartilha. Como que eu sei que você tá gostando da live? Quando você dá coraçãozinho aqui pra mim, eu sei que você tá gostando do que eu tô falando, que tá agregando valor pra você. Eu vou... Enquanto dou tempo ainda de algumas pessoas chegarem, eu vou enviar uns aviãozinhos, porque sempre em cima da hora é importante. Então, se você entende também que tem pessoas que precisam ver essa live, eu quero que você agora envie esse aviãozinho. Vamos lá. Eu peço só um pouquinho de paciência, enquanto isso vai se preparando, alimentando esse desejo aí dentro de resolver essas questões, de ficar bem com a sua mãe, de desenvolver um bom relacionamento. Curioso pelo que eu vou falar, vai preparando sua pergunta que você tem, que você quer que eu te responda. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Oi, queridos. Então, tô vendo muita gente aqui. Querida José, Suzy, Lina, amiga Bruna, Roberto. Sim. De Portugal. Temos pessoas de Portugal aqui. Estamos internacional. Que delícia. Ítalo, Nanda. Oi, gente. Então, vamos lá. Dificuldade no relacionamento com a mãe. Por que isso é importante? Porque mãe é o nosso primeiro vínculo de afeto. A mãe nos deu a vida. A nossa programação emocional, mental, ela começa a ser formada desde que a gente tá na barriga da nossa mãe. E 95% dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. 5% só a gente tem consciência. O nosso processo de tomada de decisão é feito, na maioria das vezes, pelo nosso sistema inconsciente, ou pelo sistema reptiliano, ou pelo sistema límbico. Então, significa que se a gente tem um trauma ali, se a gente tem uma dor ali, aquela dor, aquele trauma vai governar a nossa vida, vai direcionar as nossas decisões, os nossos pensamentos, e isso pode ser a causa da trava na carreira, no trabalho, a trava profissional. Além de tudo, como a gente veio da barriga da nossa mãe, toda a nossa programação começou a ser feita já no útero, já na nossa... E aí vem toda a nossa infância, tudo que a gente passou na nossa infância gerou uma programação que ficou ali gravado no nosso cérebro, na nossa mente. E é isso que dita as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, primeiro convite
E se você tá aqui, eu imagino que você queira melhorar, né, o relacionamento com a sua mãe e que você tem interesse nisso. Talvez você nem acredite que isso seja possível, ou talvez você tenha dores, talvez sua mãe não seja mais falecida, mas não importa. Importa é o que você carrega aqui dentro. O que importa não só em termos emocionais de dor, mas também da programação, daquilo que você viveu desde o útero da sua mãe. Então, é disso que a gente vai falar. Então, é ali que a gente vai melhorar. Então, não importa se sua mãe é falecida, se você sabe quem ela é, se você tem contato com ela ou não, porque o que a gente vai tratar é dessa dor, o que a gente vai tratar é desse trauma, o que a gente vai tratar é dessa relação. Então, seja bem-vindo. Inicialmente eu quero te dizer que eu tô aqui para falar disso por algumas razões. Inicialmente porque eu estudei bastante sobre isso. E talvez eu tenha estudado bastante sobre isso porque essa era uma dor minha. Então eu tinha... E também porque eu sabia que eu precisava me curar dessas dores para me desenvolver como pessoa, desenvolver profissionalmente, para crescer, me libertar dessas dores que estavam me dominando. E porque no passado, eu tô vendo pessoas aqui que me conhecem de criança, Alice, me conheceu criança. E eu tinha um relacionamento de dor com a minha mãe, um relacionamento ruim, que quando criança era um relacionamento que eu sentia rejeição, eu sentia abandono. As minhas principais dores eram essas: rejeição, abandono e um pouco de manipulação. A gente vai falar das dores. Todos nós temos todas as dores, porque todos nós temos traumas, mas alguns traumas se sobrepõem a outros. E tá tudo bem, faz parte da vida. A gente, quem tem filho aqui, vai traumatizar os nossos filhos. A Melissa chegou também, me conheceu na infância, me conheceu pequena. Então eu tinha um relacionamento ruim com a minha mãe desde pequena, um relacionamento de dor, de carência, de falta. E talvez você tenha essa sensação também. E aí as principais dores são rejeição, abandono. E aí a rejeição, eu me sentia não querida, eu não fui querida, minha mãe não me quis. Isso gera ali, vai determinar determinados comportamentos, fica redundante, mas vai gerar determinados comportamentos em você. Ou a dor do abandono, que já é em outra fase da nossa formação, que tudo bem, eu vinha, minha mãe me quis, mas agora ela não me quer mais, eu atrapalho. Então, todos nós trazemos um pouquinho de cada uma dessas dores, tá? A diferença é como a gente lida com elas, como elas estão ali direcionando a gente. Eu só vou falar para trazer clareza da dor, porque é importante a gente trazer clareza, porque é só quando a gente tem consciência que a gente consegue curar. E aí depois vem, nesse processo de formação, então a primeira dor é da rejeição, do abandono, depois vem da humilhação, quando a gente já está um pouco maior. Da humilhação não, da manipulação, que é quando a gente já está um pouco maior e a gente quer aquela fase que a gente começa a fazer gracinha, e aí a nossa mãe, olha que bonitinho que ela faz, e a gente percebe que a gente recebe atenção em determinado momento e depois no outro não. Então tem um pouco dessa dor aí. E aí depois vem a da humilhação, que é quando a gente se sentiu, já é outro momento da nossa infância, mais avançado, que é quando a gente se sentiu... Eu não vou entrar em detalhes, eu tenho todos esses detalhes, mas se eu entrar em todos esses detalhes, a gente não tem tempo da live. Então, depois é a humilhação, que é quando a gente sentiu que a gente teve vergonha, que é na fase que a gente está no desfraude. E depois da competição, quando a criança entende que ela já é parte do mundo e ela começa a triangular a menina pelo papai, o menino pela mamãe. Ela entende que ela faz ali parte do triângulo e que ela está sendo deixada de lado. Cada um tem uma dor maior, tem momentos, a gente pode aprofundar nisso em outra live, só para a gente entender das dores.
Muito bem. Passado isso, então a minha relação com a minha mãe foi muito ruim. Só que eu entendi a importância de resolver isso. E eu consegui resolver. Através do meu estudo, através do que eu estudei e do que eu apliquei em mim. E é claro, você nunca briga com a sua mãe, não tem problema? Claro que tem, mas aquela dor, aquela mágoa, a minha mãe acabou de entrar, aquele ressentimento, não existe mais. Então, o primeiro passo que eu convido você a fazer, se você está aqui hoje, o convite inicial é queira, porque tudo parte de uma intenção. Tudo parte de um desejo, tudo parte de uma vontade. Então, assim, agora, esquece um pouquinho das dores, a gente vai falar sobre elas, a gente vai entrar nelas, não de uma forma tão profunda aqui nessa live, mas a primeira coisa é queira se curar. Se não pela sua mãe, porque tá tão dolorido, mas por você, para você se libertar, para você crescer, para você se apropriar da sua vida, para você sair daquele piloto automático que está gerenciando você e você nem sabe, com aquelas dores todas que você passou desde a barriga da sua mãe até durante toda a sua infância. Então, o primeiro convite é queira, tenha a intenção de se curar, de se responsabilizar pela sua vida, e eu quis muito, eu sonhava com isso. Sabe essa história de plano de vida? Eu sonhava em me relacionar bem com a minha mãe, eu sonhava em abraçar e beijar a minha mãe, eu sonhava, e é curioso ela tá aqui eu falar isso, né? Mas eu sonhava com isso, eu sonhava com eu falar com a minha mãe todos os dias e ter uma conversa de amiga. Eu sonhava com isso, eu desejava isso, eu planejava isso na minha cabeça. E a gente vai entender, eu já vou chegar por que isso é importante, porque a gente lembra que eu falei que a gente passou traumas desde a barriga da nossa mãe. Esses traumas geraram programas emocionais, conexões cerebrais que determinam o nosso comportamento. E a gente muda. A gente consegue mudar, já se descobriu que hoje existe a neurogênese, existe a neuroplasticidade. O que é isso? A neurogênese, a gente está criando o neurônio o tempo todo. A gente tem a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele se transforma. Então, e uma das formas da gente, então, mudar essa programação parte dessa intenção, porque vem o desejo, vem o sonho, vem o plano, vem a projeção. Então eu estou trazendo uma explicação científica de que é possível mudar, porque essa relação que vem ruim, ela parte ruim por causa da nossa formação cerebral desde lá da barriga da nossa mãe, durante toda a nossa infância. Então, quais são os princípios para a gente mudar isso? Então, a gente já sabe a parte técnica, que é a neurogênese e a neuroplasticidade. É um nome difícil, mas para algumas pessoas, elas precisam disso para saber, cara, é possível mudar. Porque algumas pessoas não acreditam que a mudança é possível, mas é possível. É só uma questão de programação que aconteceu desde quando você estava na barriga da sua mãe. E agora a gente vai reprogramar isso. E essa reprogramação é possível pela neurogênese e pela neuroplasticidade, que eu já falei o que é. Então, o cérebro, ele precisa estar nesse clima de mudança, com essa vontade de mudar. E para ter esse clima de mudança, essa vontade de mudar, a gente precisa agregar emoção, que é o fator que gera, né, que tá lá no cérebro, na nossa parte do nosso sistema límbico. Então, colocar essa vontade, esse desejo com emoção. Então, eu falei que eu fazia isso. Eu sonhava. Eu ia na loja, eu ia em restaurantes, eu via pessoas com as mães, eu falava, eu quero isso com a minha mãe. Eu quero esse momento com ela. Eu quero que ela seja minha amiga. Eu quero ter um relacionamento maneiro. Muitas vezes eu saía com a minha avó e eu falava assim, queria tanto que fosse assim com a minha mãe. E eu projetava aquilo, eu sentia aquilo dentro de mim. Então, o primeiro processo, e a gente conversava sobre isso, então o primeiro processo é desejar,
é sonhar, é projetar, que você já ajuda a criar novas sinapses e já ajuda a remodelar o seu cérebro através da neuroplasticidade. Muito bem. Então, como acontece a mudança? Eu já te expliquei que vai ser uma mudança cerebral mesmo. Uma mudança cerebral. Essas nossas dores que a gente sente, que eu falei, que são as dores da rejeição, abandono, manipulação, humilhação e competição, elas podem ter sido dores reais, ou seja, a minha mãe realmente me rejeitou, a minha mãe realmente me abandonou, a minha mãe realmente me manipulou, ou elas podem ter sido percepções. A gente percebeu daquela forma, a gente interpretou daquela forma, a gente sentiu daquela forma. Imagina que a gente já está sentindo, interpretando desde quando a gente está no útero. E a gente não. E isso durante toda a nossa infância é que é formado o nosso sistema. E a gente não tem toda a capacidade cognitiva. A gente não tem todo o entendimento. E a gente não tem toda a capacidade avaliativa. Adulto a gente já não tem. Imagina criança que a gente está no processo de formação. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, primeira quebra de paradigma que eu preciso te dizer, é que se você existe, você não foi rejeitado. Porque se você tivesse sido verdadeiramente rejeitado, você não existiria. Então essa é a primeira quebra de paradigma, porque o cérebro da sua mãe não permitiria que você tivesse nascido. Então, essa é a primeira quebra de paradigma. Outra coisa, às vezes, a nossa mãe, ela rejeita, não nós, bebês. Então, se você nasceu, você não foi rejeitado. Ela rejeita, às vezes, a situação de vida que ela está passando. Ela rejeita, ela tem medos. Ela não sabe como vai ser o mundo com uma criança, com uma responsabilidade. Então, a mudança no nosso cérebro começa a acontecer quando a gente começa a compreender os fatos. E a primeira compreensão dos fatos é que essas dores foram formadas sem a gente ter consciência delas. Significa que a gente pode ter interpretado tudo errado, ter dado significados errados, e é muito provável que sim, porque a gente não tinha toda a figura. Sabe lá como estava a vida da sua mãe no momento que você foi concebido? No momento que você estava na barriga dela, o que ela estava passando do lado de fora? Quando você nasceu, como estava a vida dela, como estava a relação dela, que idade que ela tinha, quais eram os medos, quais eram os sonhos, quais eram as perspectivas, que idade que ela tinha, porque tudo isso influencia. E tudo isso você sentiu, porque enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, até mais ou menos os 2 anos, 2 anos e meio, a gente está muito identificado com a nossa mãe. Tudo que a nossa mãe sente, a gente acha que é a gente. Então, o primeiro passo para gerar essa mudança é a gente compreender esses fatos. E aí a gente vai para o segundo passo. Quer dizer, o primeiro passo é querer, né? É querer mudar, querer se libertar da dor, querer ter uma nova perspectiva. E aí, de novo, não importa se sua mãe é viva, se não é, se você tem relação com ela ou não, porque é uma mudança de dentro para fora, são os significados que você dá, é como você percebe a realidade, é como você sente. Muito bem. E aí a gente vai pro segundo. Então, o segundo é humanizar a nossa mãe. A gente acaba, as palavras, a gente aprende na programação neurolinguística, que as palavras, elas têm força. As palavras, Jung já dizia, né, tem um inconsciente coletivo, elas são carregadas de significado. E o que está no inconsciente coletivo a respeito de mãe é provedora, mãe é que dá cuidado, mãe é que traz uma carga de significados, de expectativas, de cobranças. Só que, gente, mãe, ela é humana. Ela tem dores, ela tem sentimentos, ela tem dificuldades.
Então, muitas vezes ela não dá porque ela não tem aquele recurso, porque ela não recebeu aquele recurso, porque ela não aprendeu sobre aquilo, porque ela não sabe ou porque ela não consegue. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada de desenvolvimento pessoal é que as pessoas querem acertar, elas querem fazer o melhor. Quando a gente não faz, é porque a gente não dá conta, é porque a gente não consegue. Então a sua mãe, toda a programação que você recebeu da sua mãe, a gente é parte nossa mãe, parte nosso pai, ou os nossos pais substitutos, aqueles que estiveram muito presentes na nossa vida, aqueles que nos criaram, aqueles que a gente conviveu. Então, primeira coisa que a gente precisa é tirar esse rótulo que traz toda essa cobrança, toda essa exigência, toda essa responsabilidade, essa carga de como uma mãe deve ser. Uma mãe é um ser humano como outro qualquer. É só isso. E ela te deu a coisa mais importante da sua vida e só por isso. Você existe só por causa dela. E pensa, ela te levou 9 meses. Talvez alguns nasceram prematuros, 8, 7, 6, não importa. Meses que ela se doou para você, que ela deu alimento para você, que ela deu tudo que ela podia e tinha para você durante todo aquele período, porque ela quis, porque se ela não quisesse, de novo, você não estaria aqui, porque é uma premissa do universo. De alguma maneira aquilo está acontecendo porque a gente quer, porque a gente escolheu passar por aquilo. E se você está vivendo essa relação com a sua mãe, a gente já entra num outro campo, é porque você também escolheu, você veio aqui para evoluir, para superar essa situação. Então eu lembro que quando eu aprendi esse conceito, minha mãe tá aqui, eu não sei se ela vai lembrar desse dia. Eu falei, cara, é isso. Eu preciso ver minha mãe como um ser humano que tem dificuldades, que tem dores, que tem desafios, que ela estava passando quando ela me gerou, como estava a vida dela, o que ela estava sentindo. E aí eu fui investigar, e aí quando eu investiguei e conheci e fiquei sabendo, eu falei, nossa, olha tudo, olha como estava a vida dessa pessoa. E mesmo assim, ela me quis e estava me gerando. E aí eu lembro desse dia que eu caí, que teve essa consciência, a gente saiu a gente foi comer no mexicano, não sei se ela vai lembrar desse dia. E a gente foi conversando no carro, e eu lembro que quando eu desci, já fui com esse intuito de conhecer a minha mãe. Conhecer o ser humano que estava ali, que está ali por trás, com as suas dores, com as suas dificuldades, com tudo que ela passou, com as suas vivências, com a sua história. E aí eu lembro que eu desci do carro e ela estava do meu lado. Eu não lembro se a gente estava no carro ou não, mas eu lembro que eu desci do carro, eu lembro de apertar a mão dela, dar a mão assim, eu ainda tinha dificuldade de contato ali naquele momento. E com ela especificamente, e eu lembro que eu botei assim e falei, muito prazer, eu sou Inessa Franco, e você? E aí ela falou, muito prazer, eu sou Elizabeth Franco. E aquilo ali foi o gatilho pro meu cérebro, e eu não lembro, não sei se ela lembra desse dia, diz aqui se você lembra desse momento, mamãe, que eu então decidi que eu estava disposta a conhecer o ser humano, embaixo daquele rótulo, por trás daquele rótulo. O ser humano com suas dores, com suas vivências, com suas dificuldades, com os seus sonhos, com os seus planos. Não lembro. Tudo bem, é porque a marca veio de mim, era a minha intenção, eu que tinha todo esse programa, né? Eu que estava ali para isso. Então, primeira coisa, compreender os fatos. Ter vontade, compreender os fatos, humanizar a mãe. E aí o terceiro passo é mudar a percepção. Que a gente chama no desenvolvimento pessoal, que é ressignificar. Dar um novo significado. Um novo significado para aquela situação de dor que você viveu. Então, isso, por exemplo, minha mãe me rejeitou. Não
Trazer uma nova percepção é, se você está vivo hoje, ela não te rejeitou. Isso é uma nova percepção. Isso é um novo significado. E várias coisas, várias situações que você viveu na sua infância, de dores, é buscar olhar por um outro ponto de vista. Buscar, não daquela situação, daquela criança. Talvez pelo olhar da sua mãe, talvez pelo olhar de Deus. Seu irmão tá aí também. Talvez, que bom, tá todo mundo aqui, a família junto. Uhul, vamos nos curar juntos. Que bom, fico feliz. Então, talvez pelo olhar de Deus, talvez pelo olhar da nossa necessidade de evolução, porque eu passei por aquilo, como eu preciso acessar os meus recursos para recuperar ou para superar essa dor, essa situação. E assim, num primeiro momento, uma das coisas que a gente tem muito medo é de entrar em contato com a nossa dor. Mas olha só, quando a gente se machuca, a gente tem um machucado, assim, uma ferida. Eu lembro até uma vez que eu caí, eu machuquei o joelho, fiz uma ferida bem profunda, eu fui para o hospital, e quando chega no hospital, o que o médico faz? Ele lava aquela ferida, né? Ele limpa. Naquele processo de limpar dói, mas aí cura. Então a gente às vezes tem muito medo de entrar em contato com aquela dor, de falar das nossas dores, do nosso relacionamento com a nossa mãe, de investigar o que aconteceu, de saber a história por trás da história. Mas é o único caminho de curar. Na verdade, a dor já tá ali. Essa dor já existe. Só que você finge que ela não existe. Mas ela existe e ela te guia. Ela te guia, ela guia a sua vida, ela guia a sua programação. Então, se permitir entrar em contato, se permitir buscar a história, se permitir lembrar. E a partir daí, buscar novas percepções, novos significados, novas formas de ver aquela situação, buscar compreender o que estava acontecendo, qual era o contexto de vida da sua mãe, o contexto de vida da sua família naquele momento. Então, com isso, a gente traz a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é o que o outro estava vivendo. Será que ele tinha esse recurso para me dar? O que ela estava passando? Então, esse é um outro elemento. E aí, a gente traz, que eu já perdi a conta, aqui tá como quarto, mas como eu incluí outros aqui, que eu fui lembrando no caminho, é um elemento fundamental, que é a autorresponsabilidade. É a gente ser responsável pela nossa vida. É o seguinte, gata, sabe? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar assim. Você não vai mudar o seu passado. Você não vai mudar o que aconteceu. O que você vai poder mudar é a percepção disso. E você pode mudar escolher, a mamãe escreveu aqui, eu me perdi. Mas a autorresponsabilidade vai trazer para você que você pode escolher o que você faz com essa dor. Se você vai escolher o caminho da cura, se você vai escolher o caminho da dor, se você vai escolher ficar exigindo da sua mãe a vida inteira que ela te dê o amor, a aprovação, a valorização, porque posso te falar uma coisa que eu descobri? Esse buraco todos nós trazemos. Sabe quem tem que preencher esse buraco? Não é a nossa mãe, não é o nosso pai. Sabe quem preenche? Somos nós. Através do nosso amor próprio, através do nosso encontro, do nosso propósito, da nossa utilidade no mundo, do nosso valor, de quem nós somos. Somos nós, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade dar pra gente o que a gente precisa. Não é mamãe, nem papai, nem amigo, nem marido, mulher, namorada. Ninguém tem que dar pra você o que você precisa, nem irmão. E quantas vezes eu, Inês, já me coloquei nesse papel.
de cobrar da minha mãe, de cobrar do meu pai, de cobrar do meu irmão, que eles me deem o amor que eu sinto falta. Não vai dar, ninguém vai dar, ninguém vai preencher esse buraco. Sabe por quê? Só nós podemos preencher esse buraco. Nós trazemos isso quando rompemos a camada espiritual e caímos no mundo material. Por quê? Porque vem da nossa essência. Esse buraco é a nossa conexão com a nossa alma. Só nós podemos preencher ele. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que a conexão com a espiritualidade é tão importante. Por isso que o auto-amor é tão importante. Por quê? Porque só nós vamos suprir esse buraco. Por isso que não importa se a gente vai voltar ou não a falar com a nossa mãe, se a nossa mãe tá viva ou não, se a gente tem contato ou não com a nossa mãe. Isso não faz a menor diferença. Porque a dor existencial, ela tá ali, ela existe. Só que nós precisamos assumir a responsabilidade por essa dor, para que a gente possa escolher curá-la. E aí escolher dar um novo destino para a nossa vida, a partir dos nossos recursos, a partir de novas escolhas, a partir do nosso auto-amor. Perfeito, parar de se colocar na situação de vítima. E essa situação de vítima é uma programação que a gente herdou também, que a gente herdou dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais deles, que vem num processo que a gente repete. E aí, o outro elemento de transformação, de geração de mudança, eu falei da autorresponsabilidade, é o impacto dessa programação. É quando a gente percebe que a gente foi programado para repetir esses comportamentos negativos que a gente tanto rejeita de mamãe, de papai ou dos nossos cuidadores. A gente repete de forma inconsciente. E não adianta você dizer que não repete. Sinto muito. Você repete. Você já repetiu pelo menos uma vez na sua vida. Você repete... E se você não repete, você repele tanto que você cria um impulso, um elástico, e quando solta, aquilo vai ricochetear. E você vai escorregar, e você é aquela pessoa que... eu sou tão boazinha, porque a mãe gritava muito, por exemplo. E aí ela nega aquilo, ela mascara aquela dor, tendo um comportamento que ela quer rejeitar aquilo, mas aquilo tá dentro dela. Não tem jeito. E aí, das duas, uma. Ou em algum momento esse elástico estoura e ela vai ter um comportamento, uau, nunca esperava que essa pessoa fizesse isso. Já ouviu essa história? Acontece. Ou ela tá ali rejeitando, e aí ela, não aguento isso, não aguento. Ela julga todo mundo que tem aquele comportamento. Ela rejeita. E o que ela vai atrair para a vida dela? Mais pessoas com aquele comportamento. Por quê? Porque é aquilo que ela precisa. E aí, vamos lá. E aí a gente entra no próximo elemento, que é o espelho, a nossa sombra. Então, assim, as dores que os nossos pais substitutos, as pessoas que nos cuidaram, eles ficam inseridas na nossa programação. A gente recebe isso, passa pra gente. E a gente repete esses comportamentos de maneira consciente ou inconsciente. A gente fica negando isso. Quanto mais a gente rejeita aquele comportamento de mamãe ou de papai que a gente acha horrível, asqueroso, de abandono, de dor, de qualquer coisa, mais a gente vai atrair no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, dos nossos relacionamentos com os nossos amigos e até mesmo nos nossos relacionamentos familiares e até com mamãe e papai. Aqueles comportamentos, eles vão continuar acontecendo. Até que, e esse se chama o efeito sombra, tem um filme sobre isso, busquem, até que a gente aceite isso, a gente aceite essa parte dentro de nós, de mamãe e de papai, a gente aceite essa programação. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu tenho clareza, eu tenho escolha, eu tenho presença,
eu posso agir diferente. Então, gente, esse é um tema gigante, super complexo, que tem diversas camadas, que a gente pode dar treinamentos e treinamentos. Inclusive, eu tenho um treinamento sobre isso, acolhendo a criança interior. Mas se você quiser uma conversa para desaluviar, a gente pode também agendar uma hora, uma sessão para destrinchar alguns nós, se você não quiser o processo inteiro. Mas é importante. E aí, no processo de cura, que a gente falou, primeiro, a vontade, a compreensão dos fatos, a humanização da mãe, a mudança de percepção, a autorresponsabilidade, tudo isso que a gente está falando são processos que a gente vai desenvolvendo no processo de autoconhecimento, com a ajuda de um terapeuta, de um coach, de um mentor, de alguém que tenha, de um especialista em inteligência emocional. Então, do impacto da programação, quais foram as programações que foram inseridas, olhar para essas programações, do acolhimento da sombra. Então, a partir disso tudo, isso são processos. Isso é programa para a vida. Mas, então, você já curou tudo com a sua mãe? Todas as vezes que eu acho que eu curei tudo, eu encontro alguma coisa. E tá tudo bem. E aí a gente cura mais um pouquinho. E aí a gente cura mais um pouquinho. Mas o grande, a massa, né? Aquela dor grande que comandava, que gerava uma raiva dentro de mim. Tem pessoas que trazem uma raiva dentro de si que não sabe de onde vem. Vem daí. Então é curar isso. E aí a gente falou de aspectos macros, de programas para a gente usar isso e caminhos para fazer isso através do autoconhecimento. Que a gente faz isso em processo terapêutico. Então eu trouxe, uma visão macro. Mas quero dar umas dicas práticas aqui. Assim, eu quero que vocês agora, se tem pergunta, coloca a pergunta. Eu vi que minha mãe colocou aqui uma pergunta, mas eu não entendi. Será que é só ela e o entorno? Não entendi o contexto dessa pergunta. Se quiser esclarecer, se você tem alguma pergunta, alguma dor em relação em relação à sua mãe, qualquer coisa que você queira saber em relação a isso, uma coisa que não fez sentido ou que não ficou claro para você, coloca aqui. E eu vou te dar agora algumas estratégias que eu utilizei nesse percurso de cura. Então, a gente já falou de escolher contar a história diferente, ver de outro ângulo. Inês, mas eu vou inventar uma história. Você está inventando de qualquer jeito, você não sabe o que aconteceu. Porque a verdade só existe nesse momento aqui. Quando a gente sair dessa live e você contar essa live para alguém, já deixou de ser verdade para ser uma história. Uma história que passa pelo seu filtro, o seu filtro de realidade, a sua maneira de ver a vida, de interpretar a vida, de acordo com a programação que você recebeu desde a barriga da sua mãe. Sabendo que a sua mãe também recebeu uma programação. E enquanto a gente não entra no processo de consciência, de presença, a gente vira repetidor de programação. Então, em termos práticos de estratégia, primeiro, a vontade. Segundo, escolher mudar a percepção, ver de outro ângulo, contar novas histórias. Escolher os ganhos que essa dor te trouxe. Que propósito que essa dor teve na minha vida? Porque traz ganhos. A gente, se eu não tivesse, talvez, me sentido daquele jeito na infância, eu me considero hoje, eu tenho um comportamento de liderança. Porque eu precisei desenvolver esse recurso. Percebe? A gente desenvolve recursos também através das nossas dores. Então, que recursos que eu desenvolvi através das minhas dores? Colocar um diálogo mais positivo. Assim, então essas são algumas estratégias. Tem momentos que a gente está com muita dor com a nossa mãe. E aí a gente não consegue nem chegar perto. Eu sei porque eu já passei por isso. E tá tudo bem. Esse momento é um momento assim, você não precisa se forçar.
Porque forçar não é o caminho. Você precisa buscar os recursos dentro de você através desses outros caminhos que a gente falou antes. Então, um distanciamento, às vezes, é o caminho, é uma estratégia. Estabelecer limites. Só que o limite, porque quando a gente tem uma mãe invasiva, uma mãe que humilha, uma mãe ou que humilha, ou que invade, ou que a gente precisa, às vezes, estabelecer limites. Tudo isso antes daquela premissa de que a gente acolheu a sombra, que a gente traz aquilo que a nossa mãe traz também, que é a nossa forma de perceber a nossa mãe, que talvez ela não seja dessa forma que a gente está percebendo. Mas a gente vai precisar, a partir desse lugar de amor, de se amar, reconhecer os nossos limites. Então, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde a minha relação com a minha mãe está me fazendo mal, até onde não está. E ter esse respeito consigo mesmo, porque o limite não é só para nossa mãe. Se a gente não consegue colocar também para a mãe, a gente não consegue colocar em várias áreas da nossa vida. Porque é uma questão de programação, entende? Então, num primeiro momento, é claro que eu não tinha consciência de todo esse processo, disso tudo que eu trouxe aqui, é uma avalanche de conhecimento, de processo para você. Mas uma coisa que funcionou para mim, eu percebi assim, a gente tinha um relacionamento de muita briga. Sempre que a gente se encontrava, tinha briga. E aí eu descobri que eu tinha uma programação. Que a programação era, vou encontrar com a minha mãe, vou brigar. Claro, e se eu já ia com essa premissa na cabeça, o que acontecia? Tinha briga, porque eu já trazia isso dentro de mim. Então, quando eu fiquei consciente disso, eu já então comecei a mudar. Então, hoje eu vou encontrar com a minha mãe, eu quero que seja legal. No início, a sua mente vai falar assim, pô, mas é impossível, isso não existe. Mas, e aí aquele exercício de sonhar, aquele exercício de desejar, aquele exercício de visualizar a relação sendo legal. E aí, a gente já sabe, se no seu caso, por exemplo, o relacionamento é conflituoso, que existem alguns gatilhos que geram a faísca, geram um conflito, geram a briga. Observe esses gatilhos, faça um mapeamento dos gatilhos. Eu fiz um mapeamento dos gatilhos. Então, quando eu ia encontrar, eu tinha uma preparação emocional para encontrar com a minha mãe. Então, ela não entendia, agora ela vai conhecer tudo aqui nessa live, né? Então, o afastamento foi estratégico, da cura, do encontro, de eu preparar. Gente, tudo na vida é estratégia. A gente precisa ter estratégia. Estratégia emocional, estratégia mental. Então, eu me preparava, eu me afastei para conseguir me curar, conseguir reinterpretar, conseguir ressignificar, conseguir aceitar algumas sombras dentro de mim. E aí a aproximação foi gradativa. E aí a aproximação eu vou. E aí para me aproximar, eu me preparava emocionalmente, eu me fortalecia emocionalmente. Como que a gente se fortalece emocionalmente? Primeiro pela vontade de querer estar junto, vontade de os pensamentos que a gente leva, as emoções que a gente leva junto. Então tinha uma preparação consciente para ir encontrá-la, para eu poder me curar. Então eu me preparava emocionalmente, eu me preparava para aquele momento. Eu mapeei os gatilhos, eu identifiquei tudo, né? Mas algumas coisas que eu identificava que eram elementos que geravam conflito. E aí eu já sabia que se aquele assunto surgisse, eu tinha uma estratégia para fugir do assunto. Eu tinha uma estratégia para mudar de assunto. Eu tinha uma estratégia para lidar com aquilo, que aquele gatilho, que aquilo podia gerar. Eu tô falando no meu caso, porque o meu caso era de explosão, era de briga, era de conflito. Então, assim, cada um vai ter o seu. Só que a questão é a estratégia por trás. Então eu preparava
E aí eu já tinha essas estratégias. Então, se acontecer esse assunto, eu vou fazer isso. Eu vou agir dessa maneira. Eu vou falar isso. Eu me preparava. Gente, preparação na vida é tudo, não é? Então, eu me preparava para aqueles momentos. E esse era uma coisa. E aí eu tinha um aliado, porque algumas vezes eu escorregava. Então, aqueles gatilhos que eu mapeei, eu combinava com meu marido. Você pode combinar com seu irmão, com seu tio, com a sua mulher, com o seu papagaio, periquito, sogro, cunhado. Enfim, você pode combinar que, assim, o gatilho é esse. Eu tô num processo de cura, tô num processo de recuperação, eu quero. Se acontecer isso e eu estiver embarcando nesse gatilho, ou seja, o que é embarcar no gatilho? É nós, filhos, termos o comportamento negativo de ou a gente cai na vala da vítima, ou a gente cai na vala do confronto, ou a gente cai na vala da rejeição, ou a gente cai na vala da humilhação, enfim, é cair na vala e embarcar naquela história que a gente conta, que a gente recebeu de programação. E aí eu tinha o meu marido, que eu combinei com ele, olha, se você perceber, e eu tinha sinais com ele para ele me alertar se eu não tivesse prestado atenção e tivesse caído no gatilho. E ele me alertava. E assim, eu fui me reaproximando e fui gerando morder a isca. Não sei se é morder a isca que ela jogou, porque assim, é a programação, né? Vamos colocar aqui, se a gente falar assim, morder a isca que ela jogou, a gente tá colocando a nossa mãe como algoz. E aí a gente como vítima de novo. E não se trata de vítima e algoz, a gente não quer mais essa visão. A gente quer falar de reprogramação de um comportamento que era nocivo para as duas partes. Porque se um tá com dor num relacionamento, os dois estão com dor. Porque não tem como eu amar você e eu ver você com dor e não sentir dor. Entende? A gente sente dor. Não existe um relacionamento que a gente diga... Para o relacionamento ser saudável, os dois precisam estar bem. E aí, seja marido e mulher, irmãos, pai e mãe, filho e mãe, filho e pai. Então, a dor é recíproca. Os dois estão com dor. Os dois são... Se a gente fosse colocar assim, são vítimas. Mas a gente não quer vítima, porque se a gente coloca a vítima, a gente tira o nosso poder de mudança. E a gente não é vítima. A gente escolheu superar. A gente escolheu viver essa situação na nossa vida. A gente escolheu reaprender. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir. Então, como seres humanos, a gente escolheu passar por isso. A nossa família foi escolhida pela gente, com todos os aspectos que ela traz. Então, a gente, naquele momento, então, voltando, acho que isso ficou claro, a gente, ter essa combinação com alguém para que a gente não embarque, eu prefiro que a gente fale assim, nessa programação que foi inserida, que vem de gerações, que a gente está repetindo. Um outro ponto de estratégia, além de tirar o rótulo, além de desejar, além de mudar a percepção, além do distanciamento para se curar, além das estratégias de encontro, além de mapear o gatilho. Tem coisa aqui, hein? A gente se conhecer. A gente conhecer a gente mesmo e a gente investir na nossa comunicação. Primeiro com a gente. A nossa comunicação com a gente é o que eu penso sobre mim, sobre os outros, e o que eu sinto sobre mim. E a nossa comunicação não é só dentro da gente, é fora, é como eu expresso isso. Então, investir em expressar essa comunicação. Só que para eu expressar, eu preciso conhecer, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim.
Porque aí eu aprendo a me comunicar melhor. E aí a gente tem também a comunicação não violenta para ajudar a gente nesse caminho. E na comunicação não violenta, eu não aponto o dedo. Eu não falo de culpados. Eu não tenho julgamento. Eu falo de fatos e falo como eu me sinto. Então, será que eu posso dar um exemplo que aconteceu aqui? Recentemente aconteceu um exemplo que foi o seguinte. Tem uma pessoa que a minha mãe gosta e foi aniversário dela e minha mãe pediu, eu quero que você ligue para ela. Em outro momento, eu falaria que talvez isso gerasse uma briga. E eu consegui me expressar e falar, eu entendo que essa pessoa é importante para você, mas essa pessoa não significa nada para mim. E eu ligar para ela vai ser um ato de violência para mim. Porque eu não tenho isso que você tem. Eu não sinto isso que você sente. Eu não tenho isso dentro de mim. Não vai ser verdadeiro, não vai vir do meu coração. E eu consegui expressar isso, porque eu consegui perceber isso. E aí, quando eu expresso, quando eu consigo dizer o que eu tô sentindo, o outro compreende o que eu tô sentindo. Não tem uma imposição, a gente se comunica, a gente se entende. Então, é isso, é investir também no nosso autoconhecimento, no nosso amor próprio, para que a gente possa dar pra gente o que a gente quer. Não é a nossa mãe, não é o nosso pai, não é a nossa família, nosso irmão, nosso marido, nossa mulher, nossos filhos. Não são nossos filhos que vão dar pra gente o que a gente precisa, esse buraco, essa dor, o amor, o carinho. Nós que temos dar. Ninguém, isso é uma outra coisa também importante, ninguém tem obrigação de nada. Os nossos pais já fizeram muito por nós, que é nos dar a vida. Então, na família também tem isso, com os rótulos, né, nas relações. Amigo tem que se comportar assim, namorado assado, marido assado, esposa de tal maneira, vô assim, irmão assim, irmã, sogra assim, cunhado. Caramba! Não! Tira rótulo, humaniza. Ninguém tem que dar nada, ninguém tem que fazer nada. Faz se quiser. Faz como quiser, quando quiser. Quem tem que fazer por nós? Nós mesmos, sempre. E isso aí é o requisito da autorresponsabilidade. Então, o nosso tempo já está chegando ao final. E eu quero, se você tem alguma pergunta, faça. Se você quiser falar comigo depois no privado, se você entendeu que eu posso te ajudar de alguma maneira, ou através de um processo, ou através de alguns encontros, uma conversa. Às vezes uma conversa já traz uma clareza, um encontro, trabalhar alguns aspectos. Eu tenho bastante ferramenta para isso e eu quero te ajudar, se você quiser essa jornada, você pode me contactar em inbox. Para pergunta, para cura, para uma sessão, para um processo, seja como você quiser. Então eu desejo que você escolha você. E quando você escolhe você escolhe o autocuidado, você escolhe o amor, você escolhe a cura, você escolhe a superação, você escolhe ser melhor e você escolhe aceitar a mãe que você teve e o pai que você teve, porque foi você que escolheu. A gente pode desenvolver muito mais pelo aspecto da espiritualidade aqui. Eu sempre falo que nós somos mente, corpo, emoção e espírito. E tudo isso que eu falei, a gente pode explicar pelo viés da neurociência, pelo viés da psicologia, pelo viés da espiritualidade. E eu estudei um pouquinho de cada uma dessas coisas, faço esse mix, integrando tudo isso. Então, se liga, dá coraçãozinho aqui pra mim se você gostou. Compartilha essa live para você ajudar os amigos. Manda pergunta pra mim ao longo da semana, quando vier. Marque uma sessão, um processo, uma conversa e vamos juntos nessa jornada
para sermos pessoas melhores, sermos seres humanos curados, rompermos com essa programação, deixar para trás, né? Curar a nossa família. Quando a gente se cura, a gente gera uma onda de cura. E todos, a gente se cura junto, porque é energético, é vibratório. Quando eu mudo o meu comportamento, o outro, eu não tenho mais ressonância, o outro não tem mais como agir daquela forma, porque eu já estou agindo diferente. Então, não tem eco. E sua vida, sua responsabilidade, sua felicidade, sua qualidade, seu sucesso. Eu tô aqui, foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Essa live vai ficar disponível 24 horas, então aproveite, divulgue, compartilhe. Veja de novo, mais vezes, anote, faça pergunta. Eu quero saber depois se você teve insights. Me conta, me manda no privado. Eu quero saber que insights que você teve e como foi pra você. Amados, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada por você ter estado aqui. E se você não viu, chegou agora, não tem problema. O replay vai ficar 24 horas. Veja, eu fortemente recomendo. Obrigada, cunhada, minha cunhada estava aqui, ficou aqui. Então, um beijo para todos. Mames, presentíssima, te amo. Te amo muito, obrigada por ser minha mãe, obrigada por tudo que você é, por tudo que você fez. Eu te aceito, te reconheço, te honro, te amo. E todas as pessoas que tiveram aqui, José, Suzy, Lina, todos, já falei de vários no início. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Compartilhem, um beijo enorme no coração e bora transformar.